Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com Eugênio Lima, no Eixo Entrevista, e hoje nós vamos falar sobre a imagem afrofutura. O Eugênio, ele é uma pessoa extraordinária para falar sobre essa outra forma de imagem, porque é uma pessoa que não só estuda o afrofuturismo, né, e um pouco do perifuturismo, mas ele também como é que eu vou falar? Vive isso. Ele vive isso e ele mergulhou recentemente na África em torno de novas referências. É o que ele estava conversando com a gente aí no início. É um prazer ter você aqui com a gente, viu, Eugênio? Então, é um prazer estar com vocês, gente, Lucas, Demétrio. É um prazer conversar sobre isso, ainda mais no momento que a gente vive. É necessário, como diria o Achille Mbembe, um exercício de imaginação radical, né? Porque a gente está num momento, e eu acho que isso a África pode responder várias coisas, e claro, quando eu falo da África, eu também estou falando da diáspora, das diásporas negras ao redor do mundo, mas é que o que a gente está diante, para mim, é da subtração do tempo e do futuro. E o projeto colonial, para mim, é esta subtração. Porque o futuro que o projeto colonial promete é o passado. É um futuro que o que ele promete é o passado. É mais destruição, mais massacre, mais. Né? E isso é o passado. Então, para a gente pensar, reimaginar o tempo, até a reconfiguração do tempo, para mim, esse exercício ele é fundamental. Para além de nomes, para além de tópicos, mas de tentar pensar mesmo que isso pode construir uma utopia ativa. Né? É como o Feuin, que é um cara que eu vou citar bastante, o Feuin Saar fala, é preciso dar topos à utopia. Né? E essa utopia ativa, essa afrotopia, é um dos caminhos que eu acredito. Né? E, evidentemente, o papel da construção simbólica é muito grande. Né? Ele é fundamental nesse campo. Né? Porque ele pode criar essas possibilidades de imaginação radical. Então, essa imagem afrofutura é uma coisa que, para mim, é um dos meus desejos e dos meus maiores prazeres de poder conversar sobre isso. Então, aqui, muito obrigado aí pelo convite e vamos nessa. Eugênio, a gente falava um pouco sobre outras referências e eu comentei que de uma frase do Brian Eno, que ele reclamava de que tinha muito sobre a música eletrônica, ao falar sobre a música eletrônica, fala sobre a música que passa pelo digital, e ele dizia que tem muito pouca África nos computadores. Isso há muito tempo atrás. Como que você vê isso hoje? Será que ainda há pouca África nos computadores? Já não há um pouco de groove? Ou há outras, como a relação dos chips que literalmente são extraídos, né, o material extrativismo no Congo e outros países lá? Então, isso daí é um dos grandes dilemas. Porque o que acontece? Existe um, uma, um pensamento muito tributário da cosmogonia da tecnologia ocidental. Então, essa, por exemplo, é uma das críticas que o Feuin tem ao afrofuturismo como construção, que ele é muito tributário do endeusamento da tecnologia ocidental, em detrimento de outras tantas tecnologias, entre elas tecnologias ancestrais. Mas isso não é nada contra o computador, muito pelo contrário, entendeu? É tipo, eu estou procurando a batida perfeita, looking for a perfect beat, eu sou DJ, é a geração do hip hop. Então, o procedimento é que isso daí tem que estar colocado diante de uma possibilidade de libertação. Né? E esse vocabulário sempre foi um vocabulário conquistado e almejado pelas culturas negras nas suas diferentes diásporas. Só que existe um movimento acontecendo que nos últimos 25 anos, de uma construção de vocabulário, de ritmos,
de expressões culturais de uma África urbana que a gente passa ao largo. E isso, para mim, eu acho que é o grande fundamento da parada. Hoje, Lagos é uma produção musical, cinematográfica, iconográfica gigante e que não é tributária dos grandes centros urbanos. O que acontece em Lagos não necessariamente tem a ver com o que está acontecendo em Nova York, em Paris, ou em Berlim, ou em qualquer outro lugar do mundo. Existe um universo ali de construção musical e de uma produção musical gigante. Estou falando só do musical porque só para ficar num campo. Mas existe também a Nollywood, né? Tipo, a produção cinematográfica de Lagos. Então, isso daí coloca a África numa perspectiva de ser o grande celeiro de futuro do mundo. Mas não uma resposta de celeiro de futuro do mundo é, só para usufruto de um tipo de ideia fetichista africana. Não, de um lugar onde um lugar onde se toca o pensamento mundo, né? O que essa molecada está fazendo é propondo uma ideia mundo. E esse giro, né, entre a diáspora e a África, né? E aí vários exemplos, a house sul-africana, o coupé décalé, todos os ritmos nigerianos modernos, essa reatualização ou esse novo vocabulário do Afrobeat, que não é só o Afrobeat como a gente imagina do Fela Kuti, mas aí é uma construção em cima do Afrobeat. A Afro House, não a Afro House produzida na Europa com ritmos africanos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma Afro House produzida na África, por molecada africana, com low technology, tá? Baixa tecnologia e mandando muito, reinventando sons, reinventando danças, criando danças, né? Então, isso para mim foi um impacto muito grande, né? E para mim, o grande lugar assim que eu acho que eu me deparei foi quando, a partir de um conceito, que é a afrotopia, né? O afrotopos, a utopia ativa africana, esse guarda-chuva foi criado por um intelectual, né? Um conceito intelectual do Feuin Sahar, mas que ele foi abarcado pela Bienal de Bamako, há uns 3, 4 anos atrás, e que serviu como guarda-chuva para todas as criações artísticas. Ou seja, o exercício, o espaço da arte, da simbologia, não como tributária, não como legado do projeto colonial, mas sim como uma espécie de disparador de mundos. Não um mundo, não de uma África, mas de muitas Áfricas. Uma vez eu ouvi de um um curador, pesquisador africano, né, angolano, Fernando, que ele falava o seguinte: ele estava montando uma biblioteca em Luanda, e a biblioteca seria uma grande biblioteca que teria todos os títulos do mundo que já foram escritos sobre a África. E ele falou que a maioria dos títulos, 90%, não, sei lá, 90 não, mas um número significativo dos títulos sobre a África era a chamada One Trip. A pessoa vai uma vez para o continente africano, uma vez para um lugar da África e cria uma teoria geral sobre o continente. Então, é muita besteira escrita, é muita besteira sistematizada, entendeu? E, ao mesmo tempo, existe algumas gerações, né, disso, e junto com essa ideia de afrotopia também vem junto a ideia de um outro espaço de cosmopolita, que seria um afropolitanismo, né? E é tão bonito isso, que é a ideia de uma circulação sobre esses 56, né, 50 e tantos países africanos no continente. Então, para mim, eu acho que existe uma disputa muito grande, mas essa disputa não é nova. Porque, por exemplo, a gente custa a lembrar que a house é negra, foi inventada em Chicago, que o techno é negro e que também foi inventado em Detroit, que toda a cena do vocabulário da música eletrônica popular, não estou aqui
limitando, mas a música eletrônica popular, a garage, a house, o técnico, todas elas foram construídas por comunidades muito ativas, comunidades negras, latinas, hispânicas muito ativas, né, sobre o celeiro, e que depois ganharam o mundo e se retransformaram. Mas para ter determinadas construções, por exemplo, ganhando o mundo europeu, muita coisa foi produzida nas quebradas, nos guetos, e isso não é novo, entendeu? Isso não é novo. Isso Só que a gente sempre localiza isso diante da diáspora. E a gente esquece de localizar isso nessa África contemporânea, numa África que ela é palimpsesta, sabe? Ela é uma África que é um pergaminho rasgado. Você rasga o pergaminho, tem uma outra camada, e depois outra camada, e depois outra camada. A gente esquece que boa parte das cidades, também das grandes cidades africanas, não são necessariamente as cidades coloniais do Novo Mundo, como a gente tem aqui. Entendeu? A gente esquece que Bamako era Bamako antes da chegada dos colonizadores, que Dakar era Dakar antes da chegada dos colonizadores, e que tem uma série de outras coisas. E mesmo as outras cidades, né, que têm um encontro, né, como Joanesburgo, né, a grande cidade colonial sul-africana do projeto, e tal, uma cidade que passa de 50 mil habitantes para 500 mil habitantes em 10 anos, sabe? Um negócio louco, a febre do ouro, aquela, né, um quarto do ouro produzido no mundo vinha das minas de ouro da África do Sul, os diamantes de sangue. A gente sabe toda essa treta muito, muito louca, muito absurda, Sofia Town e toda coisa. Mas a gente esquece também de pensar que foi diante dessas loucuras, nas townships, que você transformou Soweto no gueto mais famoso do mundo. Né? Soweto é o gueto mais famoso do mundo. O gueto de Varsóvia, Soweto, o Harlem e o Bronx talvez sejam os guetos mais famosos do mundo. Né? E o que se produziu em Soweto? Entendeu? Você pode pensar em quase tudo que se produziu em Soweto. A revolta, a música, o fazer, entendeu? E tudo isso, né, na margem. Aí essa que para mim que é o grande lance, né? A margem ela é mesmo o lugar que o colonialismo quer nos colocar, né? Nas humanidades subalternas, na subalternização completa, mas também a margem, como diz a Bell Hooks, é o lugar da gestação que não deve nada à metrópole. Um espaço de gestação que tem outras regras, que tem outras construções. Não estou dizendo que seja um espaço livre, fora do controle, não. Estou dizendo que existem outras gestações. E essa África contemporânea foi a África que eu encontrei. Né? Eu nem estava buscando encontrá-la, mas eu, graças às orixás, às deusas, ao acaso, a todos os guias que me acompanham, eu pude encontrar. Eu pude encontrar, e nela o que, o que eu ouvi, né, o que eu me deparei foi um projeto de futuro. E um projeto de futuro para o planeta. Entendeu? Então, isso daí, para mim, foi fundamental, né, nessa trajetória. Né? Então, Eugênio, ao falar de um projeto de futuro, existe uma disputa de futuros aí, né? A gente sabe que no futuro que a gente mais conhece, aqueles que a gente vê nos filmes, na maioria dos filmes que vêm de Hollywood, no futuro que ele desenha as viagens espaciais e para Marte, ela vem também com essa ideia dos povos hegemônicos e principalmente os europeus. Se a gente for ver quem lança foguete, esses foguetes eles não saem da África, né? E quando saem do Brasil, enfim, a base brasileira explodiu. Mas vamos onde eu queria chegar. Quando a gente fala do desenvolvimento da imagem do futuro, você traz essa borda, esse lugar, a borda onde o extremo, né, que existe entre esse centro, ele é o extremo onde a gente cria a nossa imagem e a nossa imagem do futuro. A gente fala de um afrofuturismo, e esse afrofuturismo ele traz uma ideia também de um futurismo que, se é o futurismo italiano, talvez ele traga uma relação também com essa origem que agora nos domina, que é pró-guerra, que é pró-armamento. Como é que funciona essa relação quando se coloca o nome afrofuturismo, que se remete, esse nome se remete ao futurismo do Marinetti? Eu acho que essa é uma discussão muito boa, e acho que ela tem que ser feita de maneira sincera.
O termo afrofuturismo, o contexto que ele surge, lembra, né? Aquela entrevista, o Mark Carey está perguntando, conversando com o Greg Tate, com outras pessoas, né? E aí ele não tem uma palavra para dizer o que ele tá, o que ele quer dizer sobre uma produção negra diaspórica sobre o pensamento da ficção científica. E como ele não tem termo para usar, ele joga a ideia, não, é como se fosse um afrofuturismo, né? É nesse contexto que surge o termo. Não estou dizendo que ele inventou o termo, estou dizendo só que o termo surge como um guarda-chuva para tentar dar conta de experiências que ele não sabe como nominar. E isso, para mim, é fundamental, né? O prefixo afro e o sufixo futurismo, eles estão tão juntos, mas eles estão em embate. Porque sim, não tem como falar futurismo e a gente não remeter ao futurismo do Marinetti. Não estou dizendo que os caras pensam nos mesmos termos que o futurismo do Marinetti, né? Mas muita gente foi muito, né? Muita gente foi muito afeita, né? No início do século ao futurismo do Marinetti. Muita gente caiu nesse canto da sereia. Depois se descobriu que ele era muito próximo do fascismo, né? Mas os próprios modernistas aqui adoravam o Marinetti. Adorava a ideia do moderno, adorava a ideia da máquina que vai libertar o homem. O que, na verdade, a gente viu que não era nada disso, né? E a guerra, isso é uma coisa... Não é só a guerra, é a guerra e uma guerra de destruição que cria beleza. E aí a máscara contra os gases venenosos, é o lança-chamas, são as bombas, são as trincheiras, os estilhaços do armamento. É tudo aquele poder de destruição. E depois a gente vai ver isso numa enésima potência, quando surge depois a bomba atômica, que também tem teólogos que falam isso. É o poder de Shiva libertado, agora a humanidade vai se colocar diante do seu próprio poder, existimos como uma possibilidade da mão direita de Deus, e toda aquela loucura, né, que vai criar, né, a ideia de que a gente pode destruir o mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, que é o Armagedon, que é o projeto de futuro do colonialismo. O Armagedon. Um belo dia, essa rocha aqui vai explodir, Deus, né, Jesus retornado, vai levar cada um dos justos para um lugar bom, e quem não for vai ser destruído com essa terra. Então, o futuro do cristianismo, né, desse cristianismo militante, né, ele é o Armagedon, a destruição do planeta inteiro. E o capitalismo é a máquina desgovernada que faz com que isso aconteça o mais rápido possível. Porque, afinal de contas, qual o sentido da gente não tirar todos os minérios da Terra e colocar todas as humanidades em subalternidades, né? Então, só que quando você vem o prefixo afro, você está tentando disputar um futuro onde existam negros. Onde negro não seja um passivo do século XX, como diria Alondra Nelson. Como se negros, indianos, mulheres, gays, trans e todas as humanidades subalternas não fossem o anti-avatar da tecnologia, o símbolo daquela humanidade anacrônica, que vive à margem, que vive à borda, que vive na beira, que tem alguma ligação com a terra, né? Então, o afrofuturismo, ele quer libertar um futuro, e um futuro onde essas presenças possam acontecer. E isso tem, eu acho que o Sanha é um emblema dentro dessa perspectiva. Eu estava conversando um pouco antes com o Lucas, mas o Sanha é um ícone, não só pelo Space is the Place, porque o espaço é o lugar, mas porque, principalmente, o Sanha vai colocar a ancestralidade é futuro. Eu sou quase como se eu fosse I'm a Brad Nubian, eu sou o novo núbio, eu sou aquele que vai retornar o futuro que nos foi negado. Tem um disco de uma banda da Namíbia chamada Black Vulcanite, que um disco dele chama Remember the Future, lembre do futuro, que é um exercício de lembrança, porque nós já estivemos lá, porque esse tempo linear, passado, presente, futuro, que começa
no nascimento do Salvador e termina na sua volta, ele é a própria prisão do projeto colonial. E o progresso é a sua maldição. Para atingirmos a tecnologia, precisamos do progresso. E o progresso está o quê? Destruição, pilhagem, morte. Tanana. Então, o afrofuturo está tentando lidar com uma outra coisa, uma criação de futuro, que às vezes pode ser distópica. Não estou dizendo que seja sempre uma proposição utópica. Pode ser distópica, mas o que ela quer dizer, o que o termo quer trazer para si é a ideia de que é preciso criar esse espaço de futuro onde os meus sonhos possam caber, onde eu possa caber. E aí tem vários exemplos ao longo do tempo. Eu gosto muito de um exemplo que a Alondra Nelson diz de um romance chamado Mumble Jumble, que é um romance de 1972, que se passa na renascença do Harlem, né, na Harlem Renaissance, que é a disputa entre dois grupos, os Jegru e os Wallflowers. Um quer criar o primeiro negro branco do mundo, o negro que vai absorver todo o conhecimento ocidental e seria o pilar de uma nova raça, a raça negra branca. Né? E o outro é um que contamina as pessoas. Eles são, na verdade, são um grupo de contaminados. E eles são contaminados com o vírus da liberdade. Né? Então, esse GRU do vírus, cada vez que eles são contaminados, eles acham que podem construir seu próprio futuro, seu próprio tempo, podem construir sua própria história. E o exemplo desse grupo é o jazz. O jazz seria a criação desse grupo. Eles estão numa disputa para achar os pergaminhos, são pergaminhos que são textos secretos que foram enterrados em algum lugar do Harlem, em Nova York, que vai desvendar os enigmas do futuro e, portanto, quem tiver esses pergaminhos podem decifrar os enigmas do futuro. O que é que acontece? É um quiprocó do cão, uma briga, eles chegam nessas catacumbas da memória, chegam nessas catacumbas e descobrem que os pergaminhos foram destruídos. E aí o que acontece? Nesse momento é um negócio muito, muito louco, que o personagem fala, só nos resta, no futuro, escrever nossos próprios textos. Então é a gente que vai escrever nossos próprios textos. Por isso que é um outro rolê, entendeu? Não é à toa que, se a gente pensar, qual que é a implicância do Reagan com a Ásia e com a África, entre outras, do Reagan, entre outras coisas racistas. Ele fala, esses dois continentes só têm passado. Eles não têm capacidade de pensar futuro. E a resposta dos intelectuais contemporâneos africanos é assim, peraí, olha que raciocínio mais maluco. A África não foi o celeiro do Homo sapiens na Terra? Não foi o lugar onde a humanidade está há mais tempo? Não é mais razoável pensar que os diversos agrupamentos humanos, impérios ou não impérios, tribos, clãs, territórios, povos, não tenham criado concepções sobre tempo e futuro de maneira diferente? É muito absurdo achar que esse grupo só produziu um pensamento que não deve ser levado em conta, entendeu? Então, é mais razoável a gente procurar nisso. E aí vem uma questão, de qual que é a grande sacada desse grupo? A ancestralidade está dentro do futuro. O ancestral não é um fantasma. O ancestral, ele está dentro do seu projeto futuro. Então, o tempo dos ancestrais, ele se toca com o tempo presente e com o tempo dos não nascidos. Isso tem muito na mitologia, na cosmogonia iorubá, mas existem outras cosmogonias também. Os Dogons, né, os Fulatuculor, e uma série de outros povos que constroem essa mitologia, essa outra cosmogonia. Então, esse é o lugar. E essa África contemporânea reivindica a ideia de que é preciso olhar para essa produção. É preciso olhar para essa formatação. E aí tem muitos exemplos que a gente pode dissertar sobre isso. Então, para mim, o grande lance é trabalhar entender que é uma batalha. Tanto é que nessa entrevista
o Greg Tate, eu acho que responde, fala assim, olha, para mim a coisa mais afrofuturista que eu conheço é o Public Enemy, Whose Fear of Black Planet. E ele manda isso, que é o disco que tem Fight the Power, né? É o disco que tem Fight the Power. É, tipo, isso fala por si, entendeu? Então, isso. Outro cara também que sacou isso total, por isso que estuda de filosofia griot a ufologia, o África Bambata. Quando ele faz o Planet Rock, veja bem, não é mais só make it funk, torne-se funk, God make me funk, né? É indivíduo, Deus me fez funk, eu make it funk, eu faço funk, né? Ele dá um pulo. Não é mais também como o George Clinton, One Nation under the groove, One Nation, uma nação inteira sobre o groove, né? Tipo, a Mothership Connection. Não, o Bambata fala Planet Rock. É outra coisa, é o Planet Rock. É o Trans-European Express com James Brown, né? Com James Brown inventando o electrofunk e o planeta vai cantar, o planeta vai mudar, entendeu? É uma outra proposta. E como é que eu me chamo? África Bambata, né? O líder da Zulu Nation, do sul, do oeste do Bronx, né? É muito legal. E aí a frase maravilhosa do Bambata, que é um puta filósofo, que é dos griots da África para o sul do Bronx, né? É isso. Então, esse para mim é o projeto de afrofuturo, entendeu? E você tinha, mas, Eugênio, isso já fazia parte do seu do referencial como DJs, como, né, alguém gestado aí por toda uma cultura da qual você, né, você estava imerso e gera isso também, simplifica isso, mas você teve um contato com uma nova geração, com um pensamento que, de alguma forma, coloca outras camadas nisso, né? Conta É, para gente. eu acho que essa é a grande virada, assim, que para mim, né, acontece. Primeiro, assim, né, o contexto é isso, né? Eu só fui para a África uma vez na minha vida e quando eu fui para a África foi levando uma parte das cinzas da minha mãe para ser enterrada no Lion's Head, né? Que é uma das partes da Montanha do Segredo que os portugueses, como não entendiam nada, chamaram de a Montanha da Tábua, por causa do formato, a Table Mountain, né? Então o cara olha o formato e acha que entendeu o negócio, né? Mas não é, que é onde estão enterrados os sufis e tem uma série de coisas. Então eu estou fazendo essa trajetória, né? Indo criar a trilha de um espetáculo que eu dirigi, que é o Black Breast, Se Brecht Fosse Negro, indo para casa de um puta parça meu, que é o Nel Muyanga. Então, esse é o meu trajeto, né? Eu estou concluindo os ritos fúnebres da minha mãe. Quando eu chego, o que eu encontro, diante dessa situação, né, eu conto essa história para o Nel e o Nel fala: olha, bicho, amanhã a gente vai ter um show, eu vou estar fazendo aqui um show, eu chego numa sexta-feira, o show ia nascer num sábado, numa galeria chamada Young Blood, né? Falou: ó, eu acho que a gente tem que performar isso, esse é o jeito de você poder lidar com essa história, é você contando isso, é você performando isso, né? E eu topo essa empreitada. Então, eu chego lá, né, depois de uma série de coisas, o show acontece, aí a gente conversava, era uma conversa meio sobre música e ancestralidade e tudo, e eu falo a primeira fala que eu falo nessa história é When I Bring My Mother Ashes, né? E aí quando eu falo isso, tinha uma molecada que estava assistindo o show, ela pira com essa história. Mano, eu assisti o Zão Doidão, mano. Ele trouxe as cinzas da mãe dele, tal, não sei o quê. E aí começam a conversar comigo depois do show e propõem para mim apresentar a cidade do Cabo, apresentar o que eles estavam vendo, entendeu? Propõem uma conversa. E aí, literalmente, eles vão abrindo as portas para que eu possa entender o que está acontecendo. Porque tem isso, né? É, como eu já falei, as cidades são palimpsestas. Você não como São Paulo também é palimpsesto, de uma maneira, às vezes, cruel, grotesca, mas ela é palimpsesta. Se você quiser entender o que está acontecendo em São Paulo direto, você chegar, o que está acontecendo? Você não vai ver nada.
Você tem que ir entrando nos caminhos. Se você chegasse para entender os anos 80 na cidade de São Paulo, hoje que todo mundo coloca como ponto pacífico, um dos marcos era a Estação São Bento do metrô, na época o pensamento hegemônico passava ao largo da Estação São Bento do metrô. Então, se você chegasse aqui desavisado, você não ia ver nunca o encontro das gangues no metrô. Você não ia saber nunca que foi inventado o hip hop, porque o mainstream estava viajando numa outra onda. Então, é, por mais esperto que você seja, por mais sacado que você precisa ter as licenças e também precisa entender os códigos, né, dessas coisas. E aí, essa que é mais do que uma ideia de um projeto de afrofuturo muito centrado no culto a uma tecnologia que ela é muito ocidental, mas mais do que isso, ela exige muita grana no jogo da parada, ela exige grana, ela exige um lugar onde a grana atua como uma linguagem. Isso você não consegue fazer isso em Nairobi, você não consegue fazer isso em Luanda, você não consegue fazer isso na Cidade do Cabo, em Joanesburgo, nem em Dakar. Você tem que encontrar uma outra forma de lidar com isso. E essa geração mostrava que eles estavam lidando com isso criando outras formas, outros corres a partir dos recursos que eles têm. Mas não pensando que eles são uma espécie de anacronia da parada. Mas não, que eles são a ponta. Você quer entender o que está acontecendo aqui, você vai entender o que a gente está fazendo agora. E aí era tudo junto, entendeu? E nesse lugar, o conceito de afrotopia foi o que me abriu um caminho foda. Eu até quero ler um trecho, se vocês me permitem, é o livrinho. Eu sou assim, né? Eu gosto de ler trecho de livro. Mas eu prometo que vai ser breve e vou tentar ler ele com toda a propriedade, como se eu tivesse escrito esse texto, né? Super bem-vindo. Chama Afrotopos. Olha essa sacada. O futuro é esse lugar que ainda não existe, mas que se configura num espaço mental. Para as sociedades, ele deve se tornar um objeto de um pensamento prospectivo. Também se opera no tempo presente para fazê-lo advir. O Afrotopos é o Átopos da África, esse lugar ainda não habitado por essa África vindoura. É preciso adentrá-lo pelo pensamento e pelo imaginário. Das sequências que estruturam a temporalidade das sociedades humanas, o futuro é aquela sobre a qual não se pode agir plenamente ao concebê-lo, ao lhe dar corpo. Não se trata de fatalidade histórica, a qual estariam sujeitos as sociedades, sob a condição de conceberem o próprio futuro, de terem uma visão dele e de agirem no tempo presente para transformar a própria realidade. O pensamento, a literatura, a música, a pintura, as artes visuais, o cinema, as séries televisivas, a moda, os cantos populares, a arquitetura e o ritmo das cidades são os espaços onde se desenham e se configuram as formas vindouras da vida individual e social. O mundo de amanhã está em germe neste, e seus sinais são decifráveis no presente. É essa parada, era isso que eu via, entendeu? Então tinha, desde assim, a gente ia para um lugar, né, que era tipo, o Neo tinha um projeto, que ele não faz mais, que chamava Pan-Africa Space Radio, que era ele recebendo vários artistas da África inteira e criando uma espécie de mixtapes que juntava conhecimento, filosofia, música, tudo, e era uma rádio pan-africana espacial. O bagulho era esse, entendeu? E que ficava do lado de um bar chamado Ganesh, né? Então era isso, o bar chamava Ganesh, só a juventude africana, né, de estudantes, às quebradas, num bairro chamado Woodstock, em Cape Town, né? E você no bar Ganesh, né? Tipo, aí chega um brother chamado Pan, ele chama Pan, o brother chamava Pan. Me dá um puta abraço e fala assim, bem-vindo de volta a casa. Porque você sabe que na África você nunca vem, você está sempre retornando, né?
Então, bem-vindo de volta à sua casa. Eu falei, mano, isso parece de filme, parece aquelas coisas que você fala, vai alguém, vou voltar para casa. Mas o foda que era isso. Aí, não só isso, ele falou assim, olha, a gente vai conversando, e eu vou conversando sobre o que eu entendo do significado de Ganesh, a gente começa a fazer um papo sobre né, a iconografia, né, tipo, e mitologia indiana, conta a história de diferenciar Juna e Ganesh, e tá um papo maravilhoso. Aí ele vira assim e fala, olha, é muito legal falar com você. E ele começa a falar em português comigo. Eu falei, pô, você fala português? Eu não, eu falo português. Eu falo português, mas... Eu falei, pô, você fala várias línguas. Eu falei, não, minha mãe fala várias línguas. Minha mãe fala 5 línguas e nunca foi para a escola. Aí eu falei, ah, mano, isso é África. Isso é África. Entendeu? Essa África vindoura. A mãe dele fala 5 línguas e nunca foi para a escola. Entendeu? E o louco é que era isso num som bom pra caramba, o DJ mandando muito e numa pegada tipo 70 Styles, entendeu? Não olha pro meu disco não, que eu não vou te mostrar o que eu tô tocando não. Então eu olhava assim, o cara já botava a mão no label do disco, tipo old school. Não, não vai olhar aqui o que você tá vendo, que eu tô tocando não. Vai, descobre aí, irmão. Curte a festa aí, decifra, decifra, entendeu? Então, era isso. E ao mesmo tempo, né, isso tudo num lugar super animado, e as conversas que a gente ia tendo, né, era sobre como, a despeito, e olha, veja bem, é a despeito mesmo. Porque lembra, né, eu não sei se eu contei, eu chego lá, o país inteiro está em luto, porque a Winnie Mandela tinha acabado de falecer. Eu chego no dia da morte da Winnie Mandela. Então, o país inteiro está em luto e as pessoas falavam da memória da Winnie. Né? E para muita gente, a Winnie era muito mais radical do que, do que o Mandela. Né? Mas o Mandela também era muita treta, né? Que são muitas camadas do Mandela. Né? Então, eu tive o prazer de conhecer, por causa dos amigos do Nel, dos companheiros que fizeram a luta armada ao lado do Mandela, entendeu? Gente que foi negociar com os russos, gente que foi fazer, saca, tipo, e que tá lá com esse histórico, né? E por isso que eu acho que é interessante perceber, cada história é uma história, né? Mas que existiu um momento, seja nas descolonizações africanas, seja também no fim do apartheid, que você tem em um local, pelo menos durante um curto espaço de tempo, a derrota do colonialismo, do imperialismo e de um projeto racista, segregacionista no mesmo espaço de tempo. Entendeu? Isso não é pouca coisa. Isso cria muito vocabulário simbólico. Eu não estou dizendo que as desigualdades não existam, não estou dizendo que a África do Sul não tem 40% da população em idade ativa desempregada, não estou dizendo que as terras continuam nas mãos dos brancos. Só estou dizendo que o confronto ele criou possibilidade de você poder refletir e poder criar espaços de encontro. Então, a despeito desse lugar, essa juventude projetava outros espaços de convívio, outras histórias, e foram apresentando outras músicas, outras literaturas, entendeu? E que, ao contrário de se referenciar o tempo inteiro a um tempo dos ancestrais que parece uma peça de museu, eles estavam o tempo inteiro falando de como isso era presente hoje e como a gente faz isso com esse legado. O que a gente faz com esse legado que a gente tem? Como que a gente trabalha essas coisas intergeracionais? Como a gente pega aquela ideia de que a igreja que o Tutu pregou a maioria dos seus negócios, dos seus discursos anti-apartheid, que está ali no centro de Cape Town, como a gente lida isso e transforma num outro lugar? Ainda com a arquitetura, sabe, de um hotel que é o Taj, que parece que você está no Passagem para a Índia. Você entra lá e fala, caramba, meu Deus, estou no Passagem para a Índia. Vai parecer um elefante aqui andando agora aqui, de tão colonial que a arquitetura é. E ao mesmo tempo, como é que você lida com isso e quebra com isso e faz outras coisas? Como é que essa vida da borda que está nas cidades, né, lá não chama townships, né? Townships é próximo de Joanesburgo, mas lá chama Cape Flats, né? Que são né, o recolhimento. Você tem em Cape Town o Distrito 6. O Distrito 6 é aquele lugar que as pessoas foram removidas das suas casas e jogadas 50 quilômetros depois. O governo confiscou as casas, porque era um bairro onde pessoas
negras, pessoas indianas, pessoas árabes, pessoas brancas pobres viviam todas juntas. Isso não podia ter no apartheid. Então eles derrubaram o bairro inteiro. E tá lá. E você vai no museu lá do Distrito 6, o cara que perdeu a casa é o cara que te explica por que o museu tá lá. O cara que perdeu a casa. Então aquela lá era a minha casa. E quando eles tiraram a gente daqui, aí é outro rolê, entendeu? E aí você vê como é que é o legado, como foi a construção em cima, como o poder da construção simbólica foi utilizado para vencer essa batalha, ao mesmo tempo, como isso hoje está ramificado por outras coisas. E a música eletrônica, sabe, tipo, comendo solta nas festas de house, de um puta som rolando, um vocabulário de dança absurdo. Isso tudo sendo gestado à margem dos grandes centros urbanos do Ocidente, entendeu? Que olham para aquilo lá e falam: caramba, meu, o que está acontecendo isso? Então, é uma África que está surgindo nesse tempo presente. E aí, correspondendo a pergunta do Lucas, foi aí que eu fiz o match total. Falei, putz, caramba, faltava essa peça do quebra-cabeça. Porque eu sempre olhei daqui para lá, faltava eu olhar de lá para cá. E aí, tipo, eu não vou ficar fazendo muita teoria geral, mas assim, dá um barato essa história de você cruzar o oceano voltando, indo para a África, dá um barato, entendeu? É outra relação. Se você parar de ficar o tempo inteiro tentando adivinhar o que estava acontecendo. Não, eu já entendi. Aí eu entendi que eu não estava entendendo. E o fato de eu não entender, que eu entendi que eu não estava entendendo, foi o que me permitiu poder entender alguma coisa. Porque aí a molecada falou: não, você não está entendendo isso aqui, mas tem isso aqui, ó. Vê isso aqui, vai lá, pega aqui, ó. Não, lembra dessa aquela parada aqui? Não sei o que lá, não sei o que lá. E aí as coisas que eu já sabia foram fazendo algum lugar, porque Bambata é Bambata, entendeu? James Brown é James Brown. Miles Davis é Miles Davis, entendeu? Mas é no conjunto, sabe, de outros vocabulários, você fala, caramba, sabe, de você. Gênio. Fala, Lu. Não, é só para te dar mais munição aí, porque você está falando disso como uma espécie de percepção, de compreensão, que tem essa outra camada que é estar levando as cinzas de Dona Maurinete, sua mãe, que você já estava com a percepção aguçada por fazer esse caminho de volta, levá-la de volta às origens também, né? Então, Então, isso eu sinceramente, hoje é até um pouco mais fácil de lidar com isso. Na época, foi a condição. E aí, daí, de uma maneira particular mesmo, assim, eu consegui chorar a morte da minha mãe na África. Aí eu consegui chorar. E, ao mesmo tempo, eu consegui entender porque fazia sentido estar lá. Entendeu? Essa era uma dimensão muito forte que ficava o tempo inteiro colocando. Então, o lance do tempo, do espaço. Mas, ao contrário do que eu imaginava para mim, eu não fui, eu não fui lá para conhecer quem eu era. Eu fui para ter um encontro. Né? E aí é isso. Eu, com as minhas limitações, encontrando uma outra coisa que era parte de mim, mas que eu nunca tinha visto. Então, assim, tipo, entrar no centro de Joanesburgo e ver aquela multidão negra é uma coisa que era impressionante. Era literalmente impressionante a quantidade. E aí você fala, puta, caramba, pluralidade, diversidade, é isso, entendeu? Puta merda, porque é outro campo. E, ao mesmo tempo, você entendendo né, as regras do jogo que são semelhantes, né? Um espaço ainda muito concentrado na mão dos fazeres de quem tem grana normalmente é branco, as instituições artísticas são controladas por pessoas brancas. Aí você vai entendendo todo, colecionando grandes obras de arte contemporâneas e modernas africanas. O jogo também é um jogo perverso que a gente já conhece. Então, essa história, não, lá não teve. Não, eu vi racismo, fui parado pela polícia, essas coisas que acontecem aqui, eu fui parar lá. Fui confundido com traficante, do mesmo jeito que eu sou confundido aqui como traficante, também fui confundido com traficante lá, entendeu? Né, tipo, talvez com um pouco menos, os policiais com um pouquinho menos de violência, mas sempre era, o que você está fazendo aqui?
Eu nunca me esqueço, assim, tipo, tem do lance da cidade apartada. Eu tava num bairro, que era um bairro todo branco, né? Porque eu errei na hora de colocar lá o hotel. Fiquei num bairro que, assim, tipo, que as pessoas fechavam, tinham guaritas que se fechavam. Fechava, o bairro fechava. Falei, mano do céu, onde é que eu fui amarrar meu jegue? Mas como era mais perto do que eu queria fazer, eu, né, você fala assim, tá, falei, ih, caramba. Aí eu fui sair pra dar uma banda, literalmente, fui sair pra dar uma banda, foi andar na rua. E, não, e eu só via pessoas andando na rua ou muito de manhã ou próximo do anoitecer, pessoas caminhando. Até então era só carro. Eu resolvi sair no meio da tarde. Não deu rua, eu andei 2 ruas, passei 2 quarteirões, vieram 2 viaturas de polícia atrás de mim. O que você está fazendo? Eu falei, tô andando. Ah, você está andando? É, andando. Mas você está indo para onde? Para nenhum lugar específico, eu estou andando. Não estava com nenhum lugar assim para ir. Eu estava andando. Aí, não, não, tudo bem, beleza, ah, legal, aproveita a cidade. Aí continuo. Nisso eu continuo andando, passando por algumas encruzas, e já não é mais a polícia, é a segurança privada me seguindo, entendeu? Então, isso daí não é que, ai meu Deus, eu encontrei. Eu não fui para Wakanda, né? Se bem que meu filho Jorge falou assim para mim quando eu fui: pai, vai lá, acha o Wakanda e busca a gente. Eu falei: mas filho, mas eu não sei se eu vou encontrar o Wakanda, porque eu não sei onde é o Wakanda na África, né? É, mas você vai para a África, não vai? Eu falei: vou, então, acha, entendeu? Vai estar lá, procura direito, você acha, entendeu? Então eu não achei o Wakanda, mas, mano, esse encontro assim fazia dilatava o campo assim de percepção, de encontro e de imagem. Essa que é uma coisa, produção iconográfica a rodo, imagens com capacidade de descolonizar a mente, entendeu? O impacto imagético era muito grande, entendeu? E eu falei, caramba. E ao mesmo tempo, né, uma cidade que Cape Town é uma cidade muito, eu particularmente acho uma cidade muito bonita. Tem um lance da montanha. Então a hora que dá uma brisa, você sobe lá na montanha e olha, tem horizonte e tal, né? E não é uma montanha, são uma série de montanhas que vai até o Cabo da Boa Esperança. Não dá para esquecer que foi ali que começa o projeto colonial de fato, quando eles conseguem passar o Cabo das Tormentas e vir o Cabo da Boa Esperança, que o Vasco da Gama chega em Maputo, por que conseguiu dobrar aquela história, que o Lusíadas é o Odisseu deles, né? E é o poema colonial, tudo isso está lá, que o projeto de tráfico de escravos, o primeiro navio que sai lá para o slave trade é de Cape Town, né? Que lá é a Companhia das Índias Orientais, né? E Recife foi colonizado pela Companhia das Índias. Chega uma hora que a colonização vira holandesa e é a Companhia das Índias Ocidentais. É uma empresa, não é nem um estado, é uma empresa. Então, tudo isso faz muita coisa, né? Que os nomes das pessoas eram colocadas com um nome. Então, tem uma série de famílias que o sobrenome é o mês do ano. Então, você tem John, January, Martha, February, entendeu? April, tem May, entendeu? Que a senzala, ela era pública. Era uma senzala que ficava no centro da cidade. Não tinha cada um a sua senzala, era uma senzala coletiva, que se recolhiam todos os escravizados. E essa que hoje é um museu chamado Slave Lodge, durante a época do apartheid olha isso, era a sede da Suprema Corte de Justiça. Isso diz muito, né? Então, era a sede da Suprema Corte. Isso tá lá no centro do bagulho. Então você vai e volta o tempo inteiro, né? Aquelas, as terras de vinho, as winelands, são todas terras tomadas. É tipo muita contradição. Mas ao mesmo tempo, as frestas estão ali aparecendo. Saca? Tipo, fresta o tempo inteiro. É, a produção que conversa com isso, entendeu? Muitos filhos de jovens assim que são que os pais saíram e que são
né, que nasceram na Europa e que foram para Cape Town. Eu conversava com um batera que ele falava assim, Eugênio, eu falei, pô, eu não conheço Londres. Ele falou, não perde nada. Não perde nada. Eu falei, não, mas eu acho que é legal, o lance disso aqui. Não, Eugênio, mano, você não tá entendendo. Não tem como a gente ser a gente lá, entendeu? Você tá sempre num espacinho aqui, entendeu? Você tá lá criando, mas você sempre num espacinho pequeno. Aqui é outra história. Aqui a gente pode construir junto essa história. E o moleque tinha nascido na Inglaterra, entendeu? E ele preferiu ir para a África do Sul para poder encontrar, né? E aí tem as diferenças e tal. Claro que o meu espaço é muito localizado, mas eu fui apresentado a uma produção musical muito potente, uma produção iconográfica muito potente, uma produção bibliográfica muito potente. Tanto é que quando eu cheguei, eu fiquei tipo, quase um mês em casa deprimido. Eu falava, mano, caramba, isso aqui, mano, vai demorar séculos pra gente fazer um. Eu entrei numas que falei, velho, mano, onde a gente for amarrar o jegue, olha como a gente tá. Como a gente tem pouco diálogo. Como a gente tem pouco diálogo, tal, não sei o quê. Aí resolvi, para poder lidar com isso, criar uma espécie de devolutiva pública dessa viagem e criei um curso de 4 encontros chamado Afrotopia, que aconteceu lá no Pequeno Ato, para devolver para as pessoas. A ideia não era que as pessoas fossem lá e eu contasse, sistematizasse esse conhecimento e também jogasse o conhecimento na roda, entendeu? E aí, nesse curso, eu falei, olha, e eu quero, tipo, isso foi logo depois, assim, né? Na verdade, foi em agosto, né? Não foi logo depois, eu fui em abril, não fiquei tanto tempo lá, não, assim, foram 20 dias, né? Mas em agosto eu sistematizei esse curso e falei no curso, ó, e eu quero que o Afrotopia seja publicado no Brasil e que a gente possa conversar com o Feuin Saar. Em novembro, o Feuin Saar estava em São Paulo e a gente trocou uma ideia gigante, né? E isso foi público lá no Centro Cultural São Paulo. E no mês de abril do outro ano, entendeu? Não, no mês de agosto do outro ano, um ano depois, estava o Afrotopia publicado, entendeu? E a gente fazendo, o Legítima fazendo o lançamento do Afrotopia para o próprio Feuin Saar, performando o texto dele. Entendeu? Então, eu acho que isso daí é um dos exemplos de como a gente precisa mudar o olhar. Né? Existe um campo do olhar que precisa ser descolonizado. Né? E tem um campo do olhar que ele pode ser construído a partir de um encontro verdadeiro com outro rolê. Né? E aí, nesse sentido, para mim, a África foi essa camada que me deu possibilidade de pousar a minha criação. Né? Tanto é que a criação que surge desse encontro é o Black Breast. Né? É o Black Breast, com a trilha com o Nelmo Yango, né? O Moyanga estando na temporada. Então, e esse trânsito deixa de ser uma coisa esporádica para ser uma coisa, até então, né, sem a gente não tinha a pandemia, uma coisa possível. Né? Então, né, a gente fez o Amazing Grace, né, direção do Nel, na abertura lá da Bienal, né, que foi e toda a concepção do Nel e é fruto desse diálogo, entendeu? Que é uma das coisas que eu acho mais importantes, que é o diálogo constante mesmo entre a diáspora e a África. Né? Porque é esse diálogo que a gente não consegue ter com frequência. Né? Isso por todas as maneiras. Então, assim, tipo, é muito mais difícil ir do Brasil para a África do Sul e da África do Sul para o Brasil do que da África do Sul para Berlim, do que da África do Sul para Paris, do que da África do Sul para qualquer outro lugar. E olha que a África do Sul é fácil de ir do Brasil. Tem lugares, outros que é praticamente, né, que é muito difícil para nós que vivemos no Brasil conseguir trocar com esses lugares. Né? E isso eu acho que é uma coisa que dificulta muito a nossa conversa. Né? Eugênio, aproveitando aqui que a gente está chegando ao final da conversa,
e dar um toque para você, porque evidentemente não pude deixar de entender toda a tua fala a partir da leitura que você fez do livro, que você coloca na frase do autor, essa coexistência dos tempos e a importância da construção da imagem, essa presença da imagem de uma forma diferente, né? Essa construção que acontece de uma forma radical. E isso permeia, você citou essa imagem, você citou o campo simbólico diversas vezes. Então, para encerrar, qual a relação que você faz dessa produção imagética para a sua produção? E seja bem-vindo, dá o tchau para todo mundo aí. Ó, eu acho que é o ponto, como o Lucas colocou, foi o ponto de virada, porque, evidentemente, todo esse vocabulário diaspórico, afrodiaspórico, quando eu digo americano, não é dos Estados Unidos, estou falando das Américas, é uma coisa que então, já tinha ido para Cuba, já tinha para a República Dominicana, para o Panamá algumas vezes, para os Estados Unidos algumas boas vezes. Isso sempre foi muito familiar para mim, eu sempre fui muito feliz de poder compreender essa história e fazer parte disso. O que acontece é que quando eu vou encontrar esses realizadores contemporâneos africanos na África, o bagulho muda. Porque existe uma outra coisa que é, por exemplo, muito simples. Se para a gente, 90% da nossa história é a construção da escravidão e o projeto colonial, deles não é. Deles são espaço-tempo. É um espaço-tempo bem melhor, bem menor. Se a gente pensa que está localizado nossa produção em cima do barroco episódico, né, e os modernismos e tudo, e a modernidade europeia, a produção deles não está localizada nisso. Entendeu? O Swahili tem relação sabe, a língua Swahili tem relação com o árabe há muito tempo. As escalas árabes passaram e conversaram durante muito tempo. A África encontrou mundos durante muito tempo, muito antes dos colonizadores chegaram. E nesse sentido, isso está impregnado em milhares de coisas. Entendeu? Em milhares de coisas. E a ideia de uma circulação, que essa é difícil, porque os Estados nacionais esbarram muito isso, né? A ideia dos Estados nacionais ela é muito contrária a essa história, mas existe uma circulação de ideias, existe uma circulação de música, existe um lugar que a África nunca deixou de constituir. Aí, especificamente, na parte da África que me foi permitido conhecer, que foi um pedacinho da África do Sul, tem muito a ver com a produção da produção de musical que eu admiro, que une, de um lado, uma produção assim muito combativa do final dos anos 50, só para lembrar, né, assim, em termos até do mainstream, a primeira pessoa a ganhar um Grammy, e até então era a única, um artista africano a ganhar um Grammy foi a Miriam Makeba pelo Pata Pata. Isso em 62, se eu não me engano. O segundo artista africano a ganhar um Grammy foi o Youssou N'Dour, em 2000 e pouco, né? Ou seja, e tem tudo, assim, tipo, só para lembrar, né? Tipo, o Masekela, o Hugh Masekela, que tem um disco maravilhoso chamado Colonial Man e o outro chamado Boys Do It. O Masekela, ele é o cara que convence o Mobutu Sese Seko a fazer o festival musical onde a luta do George Foreman e do Muhammad Ali estava inserida. Porque a ideia era isso, né? Era um festival musical e a luta era a atração principal. Que só é por uma coisa, é a primeira vez que o James Brown vai para a África. Pensa nessa pegada. É a primeira vez que o James Brown, não é tipo eu tô falando James Brown, vai para a África. E a primeira pessoa que recebe o James Brown na África é o Muhammad Ali. Mano, é muita treta, entendeu? É muita treta. Fora toda a ideia pan-africana, né, que tem disso, toda aquela geração
do qual Mandela faz parte, Amilcar Cabral, Samora Machel, Patrick Lumumba, né? Só para ficar no comum aqui da história, né? A Graça Machel, a Winnie Mandela e todas as outras grandes mulheres que, né? Só para entender sabe, aquele bagulho do me recuso a ceder o lugar para o branco, é o Gandhi que faz na África do Sul, porque o Gandhi vai ser advogado na África do Sul antes de liderar a revolta, né? O Satyagraha, a filosofia da não violência, ele cria na África do Sul, entendeu? É ele que não cede o lugar, tá com a passagem de primeira classe e vem um branco e pede para ele sair do lugar dele, ele fala não, não saio, e ele é preso, e ele é preso na África do Sul, entendeu? Então tem muita história do mundo que passa por isso. Então isso é uma coisa que para mim foi muito louca, né? De você pensar que apesar de todas as né, a África é muito mais ampla do que o imaginário, do que esse imaginário colonial. Apesar de que a destruição colonial ela é gigante, apesar de que, né, o projeto colonial foi uma coisa maléfica, talvez uma das coisas mais maléficas que a humanidade já presenciou, né? E ele não, né, você até dá fim formalmente ao colonialismo, mas a colonialidade continua lá, né? Então, não tô dando uma de poliana, entendeu? Só estou dizendo que existe outras histórias para além da história reduzida à deportação, à escravidão. E, né, para mim, foi esse encontro que mudou uma perspectiva, assim, de entender a história africana, né, para mais profundo, mas principalmente a conversa com essa África contemporânea e seus realizadores e realizadoras, escritores, escritoras, artistas plásticos dessa África contemporânea. Essa, para mim, eu acho que foi mais África no meu computador, entendeu? Voltando ao início. Trazendo Osborne Macaria, Nossa, trazendo. Né? um monte de gente que foi, putz, que eu olhava e falava, mano do céu, que é isso? E claro, com gente diaspórica também, que é tipo, e muitos realizadores que são filhos de africanos e grandes realizadores, tipo a Jeanne Pru, o Rebirth is Necessary. Para mim foi uma chave, eu entrei em choque quando eu vi aquele filme. E toda essa onda assim de redescobrir é, esse diálogo, mas principalmente no campo da moda também, sabe? Tipo, redescobrir a moda como um sentido, saca? Tipo, um sentido não para além da expressão do que é ou não, mas a moda como um sentido de construção de imaginário, de mundo, entendeu? Sabe? Sabe? Foi muita onda, viu? Na real, assim, foi muita onda. Acho que a gente tem que agradecer ter compartilhado essa viagem, né, com a gente. É uma viagem que ela inocula novos pensamentos e novas perspectivas. Uma aula para dois branquelos aqui e mais um tanto de gente que está nos ouvindo aqui. Né? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Realmente foi muito bacana estar junto aí, contando e poder compartilhar essas histórias e com um certo distanciamento também agora, ainda mais nessa situação que a gente vive, né? Em profundo isolamento e uma distopia monstro, né? Essas frestas são os espaços da onde a gente também pode gestar o futuro, né? São esses espaços.